Fala, rapaziada, tudo bem? Bora falar de Corinthians, timão que ontem entrou em campo em Brasília, aliás, não entrou em campo em Brasília, porque o futebol apresentado não foi de um time que entrou em campo, né? Convenhamos que o futebol apresentado pelo Corinthians foi para lá de ruim, para lá de fraco, e isso vem trazendo e vem gerando muita preocupação ao torcedor corintiano, e a gente vai detalhar aqui alguns motivos dessa preocupação, tá? Principalmente depois, na entrevista coletiva, quando o Fernando Lázaro disse que está muito satisfeito com o elenco e que não pensa em reforços. A gente vai falar também sobre o clássico de quinta-feira. Tem Palmeiras pela frente, em casa, Neoquímica Arena, lugar que o Corinthians costuma jogar bem e vencer. Mas é um clássico e o time chega para o clássico sob extrema desconfiança. Vou rodar a vinheta e na sequência eu conto tudo para vocês. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. 12 em Campo News, desta segunda-feira, dia 13 de fevereiro, no ar, trazendo para vocês aqui as informações do Timão neste início de semana. Corinthians que ontem empatou em 0-0 com a Portuguesa lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha, já vinha de uma derrota muito ruim e muito preocupante contra o São Bernardo, por 2-0 no meio da semana passada, e ontem volta a jogar um futebol ruim, um futebol muito abaixo daquilo que se espera, para um time que já se conhece, não é um time novo, não é um time totalmente de jogadores que acabaram de chegar. É um time sem reforços, basicamente. O time que entrou ontem em campo praticamente foi o time que jogou a temporada de 2022. Então, é um time que se conhece bastante, os jogadores, as peças. A peça nova ali é o Fernando Lázaro. E que eu não sou um cara de ficar fazendo muita crítica a treinador, mas até porque acho que todos merecem ter uma oportunidade, mas enfim, Fernando Lázaro está também se especializando em ser teimoso. A gente já viu isso contra o São Bernardo, quando o time tomou um vareio no primeiro tempo, foi para o intervalo e o Lázaro voltou com o mesmo time. Não fez uma alteração no intervalo, foi deixar para mexer depois que já estava 2-0, depois que o leite já tinha derramado. Ontem contra a Portuguesa foi a mesma coisa. O time lento, um time sem o menor empenho dentro de campo, à exceção do Renato Augusto, que tentou. Que é o cara diferente, que é o cara que pensa, que é o cara mais cerebral, que articula, que busca espaço, que cria. Fora isso, fora o Renato, e talvez ali alguns bons momentos do Fausto Vera, que tentou enfiada de bolas, mais bolas longas. Aliás, o Corinthians fez muito isso no jogo de ontem, muito toque lateral, muito toque de lado e muita bola longa. O próprio Gilson Kleina, técnico da Portuguesa, na entrevista coletiva, ele falou, a gente percebeu que o lado esquerdo do Corinthians era o lado que a gente teria que neutralizar. Fizemos isso, ele falou assim, a bola não pode chegar no Renato e nem no Roger, são os dois jogadores que desequilibram. Marcamos ali, a gente sabia que seria tranquilo. Então, o próprio Gilson Kleina tinha enxergado isso. E o Fernando Lázaro parece que não enxergava. Voltamos para o segundo tempo, depois de continuar tomando sufoco, continuar tomando calor, um time sem a menor vibração dentro de campo, com jogadores sonolentos, foi deixar para mexer quase aos 15, 20 minutos do segundo tempo. E aquelas substituições burocráticas, né? O normal de sempre, Juliano, Paulinho, né? O Juliano no lugar do Duqueiroz. O Duqueiroz não está jogando nada, já faz tempo, há muito tempo o Duqueiroz não vem jogando. O Rony não jogou a partida de ontem porque estava pendurado, poderia tomar um terceiro e ficar fora do clássico contra o Palmeiras, por isso a opção pelo Duqueiroz. Né? Paulinho, no lugar do Adson, que até tenta, se movimentou, tentou, mas também muito abaixo, muito fraco o futebol do Adson.
Matheus Araújo entrando no jogo aos 40 e tantos, 44, 45 do segundo tempo, para fazer o quê? Nada contra o Matheus Araújo, acho até que tem qualidade, tem talento, mas para fazer o quê? Tirou o Renato para o Renato não ser expulso? O Renato saiu na bronca. Poucas vezes você vê o Renato Gaúcho saindo de uma partida tão na bronca. No intervalo do jogo, o Renato já havia dito que a bola chegava, o Corinthians sempre fez muita inversão de jogadas. E ele falou, a bola chegava na lateral direita e morria na lateral direita. Porque o Rafael Ramos é um jogador extremamente fraco. O Rafael Ramos é um jogador que não pode jogar no Corinthians. É uma herança do Vitor Pereira, que exigiu um contrato de 2 anos para o jogador. O Rafael Ramos não pode vestir a camisa do Corinthians. Tecnicamente, ele é horroroso. Ele é horroroso tecnicamente. O Bruno Mendes, improvisado, eu acho que é um pouco melhor. O Bruno que é zagueiro, hein? É zagueiro. Improvisado na direita é melhor do que o Bruno Mendes, do que o Rafael Ramos. Então, a bola chegava do lado direito e ela não continuava. A bola morria no lado direito do Corinthians. Então o Renato saiu na bronca, falou um monte e com toda a razão. Os jogadores, em geral, não acompanham o raciocínio do Renato Augusto e nem do Yuri Alberto. O Yuri até tentou, mas também ontem, especificamente, nada, né, que pudesse surpreender. Agora, talvez a maior pergunta e o maior questionamento que tenha que ser feito é: contra o São Bernardo, colocou um time mais alternativo, digamos assim, com alguns jogadores reservas. Às vésperas de um clássico contra o Palmeiras, aonde, na minha opinião, é um grande termômetro para o Fernando Lázaro, aí ele coloca o time principal. Correu risco, poderia ter perdido o jogador por lesão, mas os riscos, tudo bem, eu acho que eles fazem parte do futebol. Mas talvez fosse melhor ter colocado o time titular contra o São Bernardo e dado uma mesclada contra a Portuguesa. O Palmeiras enfrentou o Água Santa com um time totalmente misto, com um time totalmente reserva quase, né? Já se preocupando com o clássico. O Abel Ferreira teve essa preocupação, o Lázaro não. Mas enfim, para a gente até finalizar aqui, o que mais me chama a atenção é na entrevista coletiva. O Fernando Lázaro, quando perguntado sobre reforços, ele fala: eu estou muito satisfeito com o elenco. Muito satisfeito com o elenco. Não precisamos de reforço. Porque teremos 3 jogadores que estão voltando da seleção sub-20. Pedro, Guilherme Biro e Giovani. Eu acho que poderão compor elenco tranquilamente. E ele ainda deu exemplos de jogadores que estão se recuperando, como o Maicon, Cantígio e o Paulinho, que já está jogando. Então ele acha que esses jogadores vão estar num nível de 100% e vão poder ajudar muito. Mas ele fala que não precisa de reforços. E eu vou discordar do Fernando Lázaro aí. O time precisa sim de reforços. É um time que não tem a menor competitividade fora de casa. Pode ganhar do Palmeiras quinta? Pode ganhar do Palmeiras quinta. É clássico. É imprevisível, tudo pode acontecer. Mas friamente, dificilmente ganha. Mas repito, pode ganhar, porque é um clássico, é uma outra atmosfera, é um outro jogo, é um outro tipo de espírito que vai estar em campo. Mas friamente, vendo o futebol apresentado contra São Bernardo e contra a Portuguesa, não dá para deixar o torcedor muito esperançoso. Mas não precisar de reforços, Lázaro, aí eu acho que você foi mal. A gente volta às 9 da noite, aqui com 12 em Campo, na nossa live. Vamos bater um papo e debater bastante sobre esses e outros assuntos no Timão. Valeu, rapaziada. Deixa o like, se inscreva aqui no canal. Obrigado pela sua companhia. Tenham todos um excelente dia. Tchau, tchau.